Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a gente tem aí sendo discutida na Câmara dos Deputados MP 936, que trata da redução de salários, também da redução de jornada, e o relator, o deputado Orlando Silva, já falou a respeito das dificuldades que existem, né, em termos de melhorar essa medida provisória, mas uma das iniciativas que ele tem aí em vista é justamente aumentar o teto, né, do complemento salarial pago pelo governo para as pessoas que têm aí o seu contrato suspenso, que hoje esse teto aí é o teto do seguro-desemprego. O que você acha desse tipo de iniciativa e também que outros aspectos têm que ser melhorados nessa MP? Bem, Glauco, a gente está no meio do debate da MP 936, né? Há uma expectativa de que ela seja votada muito provavelmente na semana que vem, e algumas são as medidas que estão em discussão, estão avançando, e o relator, a gente sabe também que o relator ele tem um limite, né? Ele pode incorporar coisas, alterar um pouco a medida provisória, mas existe uma negociação dentro do Congresso Nacional, até porque ela depois tem que ser aprovada em plenário. O aumento do teto é uma coisa importante. A proposta do governo, a medida provisória, traz ali o seguro-desemprego, ou seja, um pouco mais de R$ 1.800 como teto. Já no caso do deputado, o Orlando defende que seja 3 salários mínimos. Aí a gente tem uma queda de braço, em especial com o Ministério da Economia, que vê qualquer tipo de iniciativa desse tipo como um aumento de gastos, ou seja, a cabeça fiscalista do Guedes não mudou muito. Ele continua preocupado, acreditando que o melhor, na verdade, é dar dinheiro para os bancos e não colocar dinheiro na mão da população. Eu acho que esse vai ser um primeiro embate. O que a gente tem ouvido, muitas das discussões têm colocado que talvez não fique nos 3 salários mínimos, fique nos 2 salários mínimos e meio, ou seja, um pouco perto de R$ 2.500, mas nesse momento qualquer elevação do teto ela é importante. Ela é importante porque aumenta a taxa de reposição daqueles que têm a sua jornada e têm o salário reduzido. Acho que esse é um debate fundamental. A outra questão que está colocada é a necessidade da participação do movimento sindical, ou seja, dos sindicatos no processo negocial, uma vez que a medida provisória ela permite a tal da negociação individual até R$ 3.000. Eu acho que essa é uma questão fundamental que está colocada aí para o conjunto da sociedade, em especial porque o que nós temos visto é que os acordos realizados pelo movimento sindical, pelos sindicatos, na sua grande maioria, são muito melhores do que os acordos individuais. Os acordos individuais têm garantido basicamente o que a medida provisória dá, inclusive com uma capacidade de fiscalização e controle muito limitada. No caso dos acordos que a gente tem visto com o movimento sindical, uma das coisas, inclusive, que tem se alcançado é o aumento dessa taxa de reposição. Então, se você muitas vezes consegue que o movimento sindical participe mais da negociação, ou seja, diminua o escopo da negociação individual, é bem provável que a possibilidade dessas medidas serem melhor implementadas está colocada como algo fundamental. A outra questão também é uma discussão que está colocada sobre a necessidade da gente poder renovar esse tipo de acordo, uma vez que a gente sabe que 3 meses, provavelmente não, 3 meses já é insuficiente para não só para o tamanho da pandemia, como também com relação à crise econômica que se avizinha. O que você tem hoje é que a medida está sendo implementada em larga escala, um conjunto grande de trabalhadores aí estão já com a medida implementada, mas ela está limitada aí aos 3 meses, e o que certamente vai ser muito pouco efetivo, e muito provavelmente as empresas começarão a demitir já estão demitindo e vão ampliar essa demissão, então logo o programa acabe. Então nós temos que minimamente criar possibilidades que esse programa tenha algum grau de ampliação. Acho que essa é uma das questões que também está posta nessa discussão. E a outra é que nós estamos agora, por exemplo, maio é o mês de datas bases, né? Então tem muita categoria começando a negociar a renovação da sua convenção coletiva,
no momento em que a gente sabe que está tudo muito excepcional, né? Ou seja, a gente vive hoje uma exceção por conta da pandemia, e uma das questões que está em discussão junto ao relator da 936 é você retornar um direito, um dispositivo que foi retirado pela reforma trabalhista, que é a ultratividade. O que é a ultratividade? A ultratividade é você manter a convenção coletiva em vigor enquanto não tiver uma outra negociação coletiva assinada. Nesse caso, ela valeria, então, até o final do estágio de emergência. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar um pouquinho. Agora, Fausto, em relação justamente a essa extensão do teto para as pessoas que têm o seu contrato de trabalho suspenso e recebem o complemento do governo, é importante também para um aspecto que você já ressaltou em outras participações aqui, porque se trata de um segmento ali, esse segmento até 3 salários mínimos, né, entre 1 e 3 salários mínimos, muito importante para a própria manutenção da atividade econômica, o que facilitaria também uma retomada mais adiante, ou seja, é uma questão de direitos dos trabalhadores e também é uma questão essencialmente importante por conta do panorama da economia, Fausto. Então, o grande problema ali, Glauco, é que o atual governo, ele de fato, ele tem uma visão que o movimento sindical tem que ficar fora da atividade, né? Este governo, inclusive, vem com um conjunto de ações no sentido de desconstruir o movimento sindical. Eu acho que essa é uma posição desse governo, tanto do ponto de vista autoritário, da visão do atual presidente da República, quanto dessa visão ultraliberal do ministro da Economia. Então, na verdade, eles estão se aproveitando da pandemia para colocar, de fato, um projeto e uma proposta de relações de trabalho que desconstrói toda a nossa tradição, desconstrói toda a história das relações de trabalho no Brasil, tentando simplesmente desconstruir as entidades e o papel das entidades sindicais. Então, quando a gente fala com relação à negociação individual, há uma tese, né, sendo defendida por eles, de que você não tem, o movimento sindical não chegaria para negociar esses salários até os 3 salários mínimos, etc, etc. Mas na outra ponta, na verdade, a gente sabe que o que está por trás disso é colocar simplesmente o trabalhador à disposição das empresas, sem nenhum grau de representação, numa tese de que o trabalhador poderia e teria condições de fazer a negociação das suas condições de trabalho, o que nós sabemos que não é verdade. Todas as vezes que essa negociação foi para o âmbito individual, o trabalhador tem muito menos condições de lidar com essa situação, ou seja, o que a empresa faz é impor para ele as posições que ela assim decide. O trabalhador individual tem pouca capacidade de resistência. Quando essa discussão acontece em âmbito coletivo, a gente já sabe que as condições efetivamente negociadas são normalmente muito melhores. Eu acho que ali não é uma questão só de efetividade ou de implementação, é uma posição do atual governo de simplesmente caminhar para uma retirada das organizações coletivas como intermediárias dessa negociação em geral dos trabalhadores. Não é só uma questão da relação com a pandemia, está muito além disso, é uma proposta objetiva. Eles querem acabar com o movimento sindical, eles querem tirar o movimento sindical. É uma visão bastante atrasada, é uma visão que a gente assistiu no final dos anos 70 do século passado, começo dos anos 80, com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Ou seja, eu diria, inclusive, Glauco, que a gente pode, inclusive essa é uma das discussões que o Paulo Guedes já vem falando aí hoje, ontem, nós temos um ministro da Economia que é muito atrasado do ponto de vista da teoria econômica em relação às necessidades que o século XXI coloca. Ele tem uma visão simplesmente parada no tempo, ali no final do século XX. E uma visão, inclusive, que cada vez mais se comprova que tem muito pouca eficácia de fato. Ou seja, é alguém que se formou lá atrás, se vinculou depois ao mercado financeiro e, de fato, é muito parecido com quase todos os quadros desse governo, tem muito pouca habilidade com relação à sua própria pasta. Na verdade, no fundo, o que nós temos hoje, ao contrário, inclusive, de outros governos que a gente já assistiu e que a gente teve notáveis nos ministérios, o que nós temos hoje são simplesmente pessoas que defendem os seus interesses específicos
dentro do governo do Estado Nacional. Isso é muito triste, em especial no momento de disputa e de dificuldades que nós estamos vendo a partir da pandemia. Pois é, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até a próxima, Gal. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.